Quando Deus forma o homem e o coloca no jardim, como nós já vimos aqui inúmeras vezes, e coloca aquelas duas árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, Deus prova a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Deus, ele está presente não só em todos os lugares do espaço. Deus está presente também em todos os lugares no tempo. Deus sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Deus sabe de todas as coisas. Quando o homem comia da árvore da vida, a sua longevidade ela era acrescentada. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele descreve que viu um rio que fluía do trono de Deus. E este rio, no meio deste rio que estava diante do trono, havia uma praça, uma ilha. E nesta ilha estava a árvore da vida. Acontece que a gente entende, pela visão do apóstolo João, que o fruto da árvore da vida, ele não continha em si mesmo propriedades, substâncias, uma nutrição imortal. Na verdade, a água que fluía do trono de Deus alimentava a árvore da vida. E a partir desta vida que emana de Deus, o fruto se torna fruto da vida. Toda vez que o homem comia desse fruto, era nutrida a sua imortalidade, vinda a partir de Deus. Esse fruto, essa árvore da vida, ela aponta direto para Jesus. Olha o que eu vou dizer para vocês. Jesus, ele precisava vir. Por que Jesus veio? Por que se manifestou a graça de Deus na pessoa em Jesus? Para desfazer o que o pecado fez. Mas o pecado não nasce no Éden. O pecado nasceu em Satanás. O pecado não nasceu, o pecado não veio ao mundo, não veio à existência no momento em que Eva morde daquele fruto e dá a Adão, que também o consome. Não foi ali que nasceu o pecado. O tentador pecou primeiro, o homicida desde o princípio. Ele peca primeiramente. Quando isso acontece, quando a criação de Deus é corrompida pelo pecado, Jesus precisava vir. Então, quando Deus coloca aquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, em primeiro lugar, Deus estava colocando ali um referencial de que o relacionamento entre o homem e Deus era perfeito. Era perfeito, não tinha mancha. Era tão perfeito que havia um escape. Mas enquanto o homem se mantinha relacionando com Deus, esse relacionamento era perfeito. Hoje, pelo sangue de Jesus, nós temos um relacionamento com Deus. Nós vamos nos aprimorando nesse relacionamento na medida em que a gente busca o Senhor todos os dias. Deus nos se revela a nós cada vez mais e mais. Pela sua palavra, pela pessoa de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, Deus vai se revelando a nossas vidas. Mas se a partir de algum ponto nós nos apostatarmos da fé, nós seremos riscados do livro da vida. Ou seja, deixamos a árvore da vida para provar da árvore da morte. Veja bem, Deus coloca aquela árvore no jardim como um sinal da perfeição entre o entrelaçamento entre Deus e o homem. E depois Deus coloca aquela árvore no jardim também como um memorial de que o mal existia, de que o mal iria tentá-los, e eles seriam de fato, e eles foram tentados, e eles não resistiram. Satanás os convenceu e corrompeu a sua natureza. Por Adão, a criação, toda a descendência do homem foi corrompida.
terra foi amaldiçoada pela livre agência de Adão. Em Adão nós morremos, mas em Cristo nós fomos ressuscitados. Então, quando Adão peca, o plano de salvação ele fica ressaltado. Quando foi? Em que momento foi que Deus estabeleceu o plano de salvação? É quando o homem peca? Ou seria antes do homem pecar? Veja bem, olha o que eu vou falar para vocês. Com a graça de Deus, quando Deus cria a mulher, ele tira uma amostra genética da costela do homem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 que Deus fez Adão adormecer num profundo sono. E aí Deus tira uma das suas costelas, e a partir daquela carne ele faz a mulher. Deus tira uma amostra genética ali, e aí Deus desenvolve a mulher a partir dali. Então Deus traz a mulher a Adão, e aí os dois se tornam uma só carne. Deus faz o primeiro casamento. Sabe por que Deus tirou a mulher da costela do homem? Eu sei que você já ouviu que foi aqui do lado para que a mulher fosse uma adjutora, que fosse idônea. Não tirou da cabeça para que não se sobressaísse, para que não se superiorizasse. Não tirou do pé para que o homem não se superiorizasse, mas tirou do lado para que andassem lado a lado. É um simbolismo muito lindo, muito tocante, serve muito para ministrações em casamento. Mas existe um segredo por trás do segredo. A costela, na verdade, são um conjunto de ossos que se dividem em duas partes. São 12 pares de ossos. As nossas costelas são 12 pares de ossos, no lado esquerdo e no lado direito. 12 pares. Somando esses 12 pares, dá um conjunto total de 24 ossos representando a nossa costela. E é esse osso que Deus usa, é essa parte do corpo de Adão que Deus usa para fazer a mulher. Sabe o que Deus estava dizendo quando ele fez isso? Sabe para onde ele estava apontando? Para Cristo. Cristo é o cumprimento de todos os arquétipos. Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o centro de todas as coisas. A igreja precisa voltar a ser cristocêntrica, girar em torno de Cristo. Precisa parar de ser eclesiocêntrica, girar em torno da igreja. Precisa parar de ser antropocêntrica e girar em torno do homem. A igreja precisa voltar a Cristo. Olha só, são 24 ossos que se dividem em 12 pares, 12 do lado esquerdo, 12 do lado direito. Sabe que isso remete às 12 tribos de Israel na era da lei. Sabe o que isso remete? Aos 12 apóstolos de Cristo que fundaram a igreja de Cristo na era da graça. 12 mais 12 é 24. Isso aponta direto para a visão de João no livro de Apocalipse dos 24 anciãos que representavam as 12 tribos e os 12 apóstolos. Ou seja, Deus, quando fez a mulher, estava profetizando toda a história da humanidade. Seus eleitos na era da lei, seus eleitos na era da graça. Esses 24 elementos da profecia começaram ali, no momento em que Deus cria a mulher. Portanto, quando Deus cria a mulher, ele já via Cristo cumprindo o seu chamado lá na frente. Quando Deus cria a mulher, ele já viu os seus eleitos das tribos de Israel. Quando Deus cria a mulher, ele já viu os seus eleitos fundamentado na doutrina, na pregação dos 12 apóstolos, na fundação da igreja.
quando Deus cria a mulher, ele viu toda a história da humanidade. Portanto, não foi no momento em que o homem pecou que o plano de salvação foi estabelecido. Ele já tinha sido estabelecido antes do homem pecar. No momento em que Deus faz a mulher, ele dá evidências disso. Ele estabelece os dois como um casal. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Então eles cosem folhas de figueira para cobrir o seu pecado. E no mesmo capítulo 3 do livro de Gênesis, um pouco antes de Deus estabelecer aqueles querubins para guardar a árvore da vida, Deus ele cria vestimenta de peles. E a Bíblia diz mais: e os vestiu. Isso foi uma expiação perfeita que cobriu, ocultou a natureza corrompida do homem e apontou direto para o sacrifício de Jesus. Veja bem, o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então, toda vez que o homem peca, ele gera morte. Houve uma morte no dia em que o homem pecou, e essa morte serviu para cobrir o seu pecado. A sua nudez foi coberta, porque daquele ponto em diante, a sua nudez não era mais pura, mas a sua natureza estava corrompida. O homem já nasce em pecados. É Jesus quem nos liberta de nossos pecados. E muito sangue foi derramado até que se cumpriu em Jesus, que foi o nosso sacrifício perfeito. Lembre-se dessa referência, de que a nudez do homem se tornou arquétipo do pecado. E a cobertura se tornou arquétipo de Cristo. E hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham sido abençoados por esse estudo sobre a história do pecado. Vamos continuar e estou aqui para quem precisar conversar. Estamos sempre disponíveis, tá? Deus os abençoe em Cristo Jesus.